Feche os olhos por um segundo. Tente se lembrar da primeira vez que você ouviu falar da mula sem cabeça. Provavelmente foi na infância. Em um livro colorido de escola. Ao lado do Saci e da Iara. Pintaram para você o desenho de um animal folclórico. Quase caricato. Que solta fogo pelo pescoço. Eles transformaram um dos relatos mais aterrorizantes do nosso passado em uma fábula infantil. Mas o folclore não nasce da fantasia pura. Ele nasce do trauma, do medo e da necessidade de controle. Se você pudesse voltar no tempo para o interior do Brasil do século XVIII, perceberia que a simples menção a essa criatura fazia homens adultos trancarem suas portas e rezarem o terço de joelhos. Não se tratava de uma lenda para fazer crianças dormirem. Era um aviso real. Um aviso sobre o que acontecia com quem ousasse desafiar as estruturas invisíveis do poder. Nas profundezas desta história, não há magia. Há isolamento, hipocrisia e um horror corporal digno dos piores pesadelos modernos. Nos próximos minutos, nós vamos desenterrar a verdadeira anatomia desse monstro. E você vai entender por que, para a vítima dessa maldição, a morte seria uma misericórdia. Para compreender o peso dessa lenda, precisamos primeiro destruir a imagem lúdica e focar na física do monstro. Os relatos originais, colhidos nos sertões profundos, não descrevem um animal mágico. Descrevem uma abominação. A transformação da mula sem cabeça não é um passe de mágica. É uma metamorfose violenta e agonizante. Diz a tradição que a mutação ocorre na transição exata entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira. A mulher escolhida pela maldição entra em um estado de transe. Um sono profundo e frio em sua cama. Mas sua essência, sua alma corporal, é arrastada para uma encruzilhada deserta. Ali, o corpo humano se desfaz. Os ossos se alongam e se quebram violentamente para adotar a postura quadrúpede. As unhas se fundem. Elas endurecem até se tornarem cascos maciços. Ferrados não com ferro comum, mas com prata afiada. Moldados para rasgar o solo e a carne de quem estiver no caminho. E então, lá o detalhe mais perturbador. O fogo. A lenda diz que ela não tem cabeça. Mas os relatos antigos afirmam que o fogo expelido não é uma chama comum. É um turbilhão de labaredas avermelhadas e sulfúricas que brota diretamente do pescoço invisível. Pense na tortura biológica dessa existência. A criatura respira o próprio fogo. Ela consome os próprios pulmões com fumaça e enxofre. Suas cordas vocais foram destruídas na transformação. Por isso, o som que ela emite não é um relincho natural. É um eco distorcido de um choro humano, misturado com o estalar de ossos e o som de metal batendo contra a pedra. O verdadeiro sadismo da maldição reside na consciência da vítima. A mulher não está inconsciente. Ela está presa dentro do monstro, assistindo, em primeira pessoa, a cada atrocidade que a criatura comete. Ela sente a exaustão mística de ser obrigada a galopar por 7 paróquias em uma única noite. Suas patas sangram. O fogo queima sua estrutura. E ela é impulsionada por uma força que não pode controlar. Ela corre contra o relógio. Se não retornar ao seu corpo humano antes do terceiro cantar do galo, a transformação se torna permanente. E ela será condenada a vagar pelo purgatório terreno para sempre. Nenhum mito sobrevive por séculos se não servir a um propósito real no mundo dos vivos. Para entender por que a mula sem cabeça se tornou o maior terror do imaginário brasileiro, precisamos olhar para quem criou as regras desse jogo.
A lenda nos diz explicitamente: a mulher que pecar com um padre será transformada em mula. Mas vamos analisar essa frase com os olhos da história, e não da superstição. No Brasil colonial, a Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa. Ela era a espinha dorsal da lei, da moral e da política. Os padres eram as figuras mais influentes de cada vila, detentores de segredos de todas as famílias e através do confessionário. No entanto, os padres eram homens. E muitos deles quebravam seus votos de castidade com frequência, envolvendo-se com mulheres da comunidade, fossem elas filhas de fazendeiros ou mulheres escravizadas. Quando um relacionamento desses vinha à tona, a estrutura patriarcal precisava de um bode expiatório. Era preciso proteger a autoridade da igreja. O padre, na pior das hipóteses, era transferido de paróquia, ou recebia uma penitência interna e silenciosa. Mas a mulher? A mulher enfrentava o linchamento social. E para garantir que nenhuma outra mulher aceitasse os cortejos ou os abusos de um clérigo, o sistema criou o terror psicológico perfeito. Dizer que a amante do padre viraria uma mula sem cabeça era uma forma altamente eficaz de isolamento. Se uma mulher começasse a se isolar, se ela demonstrasse sinais de depressão, cansaço, ou se ela simplesmente decidisse não sair de casa nas manhãs de sexta-feira, os vizinhos começavam a sussurrar. A suspeita destruía a vida daquela mulher antes mesmo de qualquer transformação acontecer. A lenda era um chicote invisível, que mantinha a sexualidade feminina sob vigilância constante e absoluta. Imagine-se agora no lugar de um tropeiro, cruzando os caminhos de terra batida entre as províncias. É madrugada de sexta-feira. O vento para de soprar repentinamente. Os pássaros silenciam. O único som é o estalar de galhos secos. E um cheiro insuportável de enxofre que invade seus pulmões. Você sabe que ela está vindo. O que a sabedoria popular diz que você deve fazer para sobreviver? A primeira regra é a submissão total ao ambiente. Você não deve correr. O movimento ativa o instinto predatório da besta. Você deve se deitar de bruços na terra imediatamente. Mas não basta apenas se esconder. Você precisa ocultar duas partes específicas do seu corpo: as unhas e os dentes. Os antigos acreditavam que a mula sem cabeça é atraída pelo brilho do marfim e da queratina. O reflexo da lua nos seus dentes brancos ou nas suas unhas é o suficiente para fazer a criatura notar a sua presença. Se ela notar, você será pisoteado até a morte pelos cascos de ferro. Ao se deitar, feche os punhos sob o peito. Enterre o rosto na lama. E prenda a respiração. Deixe que o redemoinho de fogo passe por cima de você. Mas, e se o seu objetivo não for apenas sobreviver? E se você souber quem é aquela mulher e quiser salvá-la do tormento? O método para quebrar a maldição é um dos rituais mais violentos do nosso folclore. Ele não envolve água benta, crucifixos ou orações em latim. Ele envolve sangue. Para libertar a alma aprisionada, você precisa enfrentar o monstro de frente. Você deve se aproximar do corpo em chamas, desviar dos cascos cortantes e desferir um golpe na criatura. Pode ser com um prego virgem, um prego que nunca foi usado, uma estaca de madeira ou a ponta de um esporão de montaria. O objetivo é um só: romper o couro endurecido da besta e fazer brotar pelo menos uma gota de sangue humano. No instante exato em que o primeiro filete de sangue tocar o solo, o encanto se quebra de forma violenta.
O fogo se apaga em uma explosão de fumaça cinzenta. O corpo equino colapsa e desaparece. Ali, no chão da encruzilhada, restará apenas a mulher, desnuda, exausta, com cortes profundos por todo o corpo, e o olhar fixo no vazio. Ela está livre do monstro. Mas as cicatrizes psicológicas daquela noite vão acompanhá-la até o fim dos seus dias. Apesar de estar profundamente enraizada no solo brasileiro, a mula sem cabeça não nasceu aqui. Ela é o fragmento de um terror muito mais antigo, que atravessou o Oceano Atlântico nos porões das caravelas portuguesas e espanholas. Ela faz parte de uma família global de monstros criados para punir o desvio moral. Em Portugal, o mito original atendia pelo nome de mula de padre, ou corredora. Acreditava-se que a punição vinha de um pacto satânico involuntário, gerado pelo pecado do sacrilégio. Quando os espanhóis colonizaram o resto da América Latina, e eles trouxeram sua própria variante, a lenda da Malazangre. Nas regiões andinas da Argentina e do Uruguai, o mito se transformou na terrível alma mula. A descrição é quase idêntica, mas com um agravante. Há uma mula vaga pelas montanhas arrastando correntes pesadas de ferro. E dizem que ela devora crianças que encontram seus caminhos durante a noite. O que o Brasil fez foi pegar esse medo europeu e fundi-lo com a imensidão das nossas florestas tropicais. O eco de um animal desconhecido na mata fechada. O estalo de uma árvore pegando fogo por causa dos raios. Ou o simples isolamento das grandes fazendas criaram um ecossistema perfeito para que a mula sem cabeça brasileira se tornasse a versão mais visceral e duradoura de todas. Os séculos passaram. As cidades cresceram. Os engenhos viraram ruínas históricas. E a iluminação pública afastou a escuridão absoluta das nossas estradas. Hoje, nós olhamos para a mula sem cabeça com o distanciamento de quem acredita que superou o mito. Nós rimos do medo dos nossos antepassados. Mas a verdade é que os monstros do folclore nunca morrem de verdade. Eles apenas mudam de forma. A mula sem cabeça não era sobre um animal com fogo no pescoço. Ela era sobre o horror do julgamento implacável. Sobre como a sociedade escolhe quem vai carregar a culpa e quem vai sair ileso. E sobre o medo profundo de perder o controle sobre o próprio corpo e a própria mente. Da próxima vez que você estiver viajando por uma estrada deserta, cercada por mata densa, e o rádio do seu carro falhar por um instante, preste atenção ao silêncio lá fora. Se você sentir o cheiro repentino de queimado, e ouvir o som mecânico de algo pesado batendo contra o chão, não tente ser um herói. Esconda suas unhas. Cubra seus dentes. E reze para que seja apenas o vento.